Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao novo canal, seja bem-vindo a mais um programa Cortar a Direito desta segunda temporada. Boa noite, José Carmo. Olá, viva, tudo bem? Tudo ótimo. José Carmo, a festa já passou, mas ainda há que ser debatida. Falamos da festa do Avante deste ano. Sim, de facto, nós já tínhamos falado aqui na festa do Avante, mas eu tinha que voltar à festa do Avante, não pela festa em si, que como seria de esperar, no fundo, todas as promessas de controlo que existiam, no fundo, depois acabaram por cair por terra, nomeadamente nos concertos e até em alguns espetáculos de humoristas que houve, em que de facto se conseguia verificar que não foram respeitadas o mínimo das condições de segurança que à partida tinham sido prometidas e que eram exigíveis. O PCP diz que sim. Não, pois, mas no fundo, quem viu o concerto, por exemplo, o último concerto que encerrou, no fundo via que o que estávamos perante era um concerto normalíssimo, onde as pessoas estavam amontoadas umas em cima das outras, e quem viu, no fundo, das imagens que nos chegaram via televisão, via que só havia cabeças juntas e, portanto, não havia qualquer hipótese de respeitar qualquer mínimo de espaço de segurança que fosse necessário. E, portanto, mas é precisamente por isso que eu quero voltar à festa do Avante, não porque Jerónimo de Sousa, quer o anterior secretário-geral do partido, Carlos Carvalhas, tiveram algumas afirmações que eu achei interessante e que é a forma da esquerda estar na política, que é, no fundo, de repente inverte aqui o papel, como se, no fundo, esta questão do confinamento ou da forma como Portugal está a lidar com a pandemia fosse responsabilidade da direita. E então, a determinada altura, e vou citar, Jerónimo de Sousa dizia: querem-nos quietos, confinados, calados e com temor. Ora, e referindo-se aos partidos de direita por causa de reclamarem pela realização da festa do Avante. Quem está no poder e quem nos quer quietos, quem nos quer confinar, quem nos quer calar, quem nos quer pôr com temor, é precisamente o governo do Partido Socialista, apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, esta questão, a forma como se tenta inverter aqui o papel de quem está ou de quem determina estas medidas e que depois eles próprios são os primeiros a não respeitar, é a esquerda neste caso. E, portanto, quando o Carlos Carvalhas vem dizer que espera que esta festa seja um exemplo de que a vida pode e deve continuar. E que a direita tem medo que esta festa se torne um exemplo, do que a direita tem medo não é o facto da festa ser um exemplo. O que a direita é contra é que a festa seja uma exceção. É que é precisamente isto, é que todas as medidas de confinamento, todas as regras de funcionamento da economia, é que não estamos a falar apenas de uma festa, estamos a falar de todas as implicações que têm estas medidas de confinamento que foram impostas, no fundo depois são excepcionadas para a realização de uma festa. E essas regras são impostas pelos partidos de esquerda, pelo PS e pelos partidos de esquerda que o apoiam. Portanto, se o camarada Jerónimo de Sousa quer de facto mexer-se, não quer estar confinado, não quer estar calado e quer estar sem temor, ele não pode ser a exceção, ele tem de reclamar para ser a regra. Para todos. Para que depois porque o problema aqui que se verifica e que é muito comum em todos os países socialistas é que a determinada altura nós temos uma elite que goza de um determinado privilégio. E é exatamente isso que foi a festa do Avante. A festa do Avante foi um privilégio que foi concedido ao Partido Comunista para fazer esta festa, que não passa de um festival com algumas mensagens políticas e com algumas intervenções políticas, mas que depois, espremido, não passa de um mero festival, não é? E a questão é quanto é que esta festa custou aos portugueses. O que é que o PS vai pedir ou exigiu em troca para conceder este privilégio a esta elite que pôde realizar a festa do Avante? E essa é que é a grande questão. E é engraçado que, como dizia Miguel Sousa Tavares esta semana na sua crónica, o PCP nem sequer se apercebeu que o povo, que é quem geralmente está com o PCP,
desta vez até esses conseguiram pôr contra eles, e viu-se o que aconteceu com os pequenos comerciantes da Amora, do Seixal, que de facto se insurgiram contra a festa do Avante e inclusivamente fecharam os seus estabelecimentos durante o período da festa. E esta é que é a grande novidade e, no fundo, o que há de lamentar da realização desta festa. Nós somos um país muito festivaleiro, somos conhecidos por sermos muito festivaleiros. Temos imensos festivais na altura do verão, de norte a sul do país. Como é que achas que os empresários destes festivais reagem a esta grande exceção? Com revolta, como é natural, porque uma coisa é nós todos estarmos sujeitos a uma regra, e há um impacto. Há dias vi um artigo onde o impacto dos festivais andaria na ordem dos 1.600 milhões de euros entre aquilo que é a receita de bilheteira e depois tudo o que movimentam à volta dos vários festivais que são realizados durante o período de verão, e que este ano, e portanto imagine-se não só quer para as organizações desses festivais o que isso representa, mas também para as economias locais, porque geralmente estes festivais até muitos são realizados em zonas como Paredes de Cora ou como outras zonas mais afastadas, mas no fundo o que isto representa, quer em termos no fundo, de movimentação. Muito desse comércio local. De emprego, de comércio local. Acaba por trabalhar esses dias de festas para o resto do ano, quase. Mas também de receita para o Estado. Sim. Que isso é que é extraordinário, que a festa do Avante, ainda por cima, não gera receita para o Estado. Enquanto que todas estas festas geram receita para o Estado. Trazem, no fundo, um proveito ao erário público, através dos impostos que são cobrados, seja nos bilhetes, seja depois nos vários consumos que são realizados durante a festa. A festa do Avante, mais uma vez, tem um regime de exceção em que, no fundo, os bilhetes são tratados como donativos e, como tal, não estão sujeitos a tributação. Isto, no fundo, de facto, demonstra tudo aquilo que não deve acontecer num período de confinamento como este a que estamos a viver e que é, de facto, incompreensível. E é isso que de facto, a direita, e não só a direita, mas os empresários, os trabalhadores, não conseguem perceber. É porque é que é possível. E repara, pior ainda, quando se assiste ao governo decretar um estado de calamidade com 15 dias de antecedência, como é que é possível que entre esse decretar e eu saber que daqui a 15 dias estarei num estado de calamidade, permitem a realização de um festival desta natureza? Com milhares de pessoas. E, portanto, isto é que, no fundo, parece que é tudo feito com os pés, e, no fundo, acima de tudo, sem pés nem cabeça. Muito bem. O arranque do ano letivo começa precisamente na próxima semana e também ele é um bocado incerto. Não, porque mais uma vez, mais uma vez o que acaba por acontecer e eu bem quero, ou bem tento, no fundo, não ser demasiado crítico todas as semanas, mas a cada semana que passa, aquilo que se assiste é que as normas que emanam da DGS, no fundo, em vez de tranquilizarem as pessoas, no fundo só causam mais incerteza, controvérsia, discussão e, no fundo, neste caso, geram um pânico geral que é de todo desnecessário, mas acima de tudo que se queria evitar numa altura destas. E, portanto, basicamente sai um plano para as escolas com 43 páginas, desta vez até se alongaram na elaboração do plano, mas que depois falha naquilo que é o mais básico e o mais essencial que pode existir, desde logo o acesso das crianças à escola, transportes públicos, a entrada, como é que funcionam os transportes públicos, como é que os próprios alunos se movimentam e interagem no espaço, e depois também onde é que eles almoçam. Também é outra situação curiosa, que agora, no fundo, inventou-se este conceito do takeaway nas escolas, que quem conhece, no fundo, o conceito, ok, eles fazem o takeaway, mas vão para onde? É que, no fundo, o ponto é este, não é? Quer dizer, os alunos vão à cantina da escola e têm que levar, no fundo, a refeição em regime de takeaway, mas e vão comer aonde? Vão sair da escola? Vão para a sala? Quer dizer, isto mais uma vez é tudo pouco pensado e, no fundo, faz pouco sentido. E para mim, o exemplo mais claro disto tudo e da confusão generalizada e de como, no fundo, nós portugueses também tendemos a complicar aquilo que é extremamente fácil. Tem a ver agora com a história da medição da temperatura à entrada das escolas, em que, no fundo, já temos uns juristas que vêm dizer que estamos
a violar a proteção de dados destes menores porque lhes estamos a tirar a febre à entrada da escola. Ora, não só não há registro nenhum daquilo que é a temperatura que tiram aos alunos, porque no fundo, como nós, quando vamos a qualquer lado, apontam-lhes a pistola agora, não é? No fundo, à cabeça e tiram-lhes a febre, e como depois aquele valor é mostrado à pessoa e é esquecido. Portanto, não vejo que daí seja feito algum registro. Ainda que se coloque a situação, no caso dos alunos que de facto têm febre, quer dizer, nós, então, no passado, e eu tenho filhos também e que vão em idade quer de pré-escolar, quer da primária, quer agora do segundo ciclo, quer dizer, é normalíssimo, não é? Os pais, no fundo, quando os filhos têm alguma doença, ou até estão assim meios adoentados e não se sabe, a gente entregava os filhos na escola, se eles estivessem bem, e até pedia à professora, olha, se ele se sentir ou se verificar que ele está com febre, por favor contacte-me que eu venho buscar, etc. E, portanto, no fundo, a medição da febre nas escolas era uma coisa normal. Se aparecer um aluno no meio do dia com febre, no fundo, as pessoas tiram-lhe a febre. E, portanto, quer dizer, eu não vejo em que é que esta situação é assim tão diferente, nos casos em que é positivo, que seja assim tão diferente daquilo que já acontece numa outra situação de doença e em que é preciso tirar a febre aos miúdos. E portanto, eu não percebo esta loucura generalizada, mas que depois também tem o seu contraponto numa coisa simples, que é, se os pais assinarem um termo de aceitação, então já está tudo resolvido. Ou seja, a única coisa que a gente precisa... A questão é a proteção de dados. Mas a única coisa que é preciso para, no fundo, ultrapassar isto tudo é que assinem um papel. Mas para quê? É que o ponto é porquê complicar? É que estamos numa situação de exceção, então é possível violarem a Constituição, obrigarem-nos a ficar em casa, retirarem-nos as nossas liberdades e garantias. E depois o problema é tirar a febre num determinado local que garante que nós possamos continuar a ter a liberdade e essas garantias para andar na rua. Isto, de facto, nós somos um país complicado, e gostamos de complicar por natureza. É a única conclusão que eu tiro disto e, portanto, desse ponto de vista, acho que, seja com o consentimento dos pais, seja de que forma for, acho que rapidamente o melhor é quase mandar um e-mail generalizado aos pais, como se fez, ou como fazem todas as empresas quando querem ter o consentimento da proteção de dados para utilizar nas aplicações, etc., é mandar um e-mail aos pais todos a dizer... quase, olha, aceita ou até na negativa, caso não queira que tiremos a febre ao seu filho, responda a este e-mail e pronto, e aí já fica tudo bem resolvido. E já estamos todos contentes e no fundo já não há problema nenhum. Ainda relativamente às escolas e este início das aulas e este plano, há uma coisa curiosa que este governo prometeu e que eu ainda não vi concretizado em lado nenhum, que foi... Meios tecnológicos e meios tecnológicos, 400 milhões de euros em meios tecnológicos... No final do anterior ano letivo. Exatamente, e portanto o que eu pergunto é, não tendo sido feito este investimento, como é que vai funcionar as escolas, ou como é que as escolas vão dar resposta aos alunos com necessidades educativas especiais que, porque até pela condição não possam ir às escolas, mas também àqueles que agora depois apresentem sintomas e tenham que ficar 15 dias em casa. Como é que, no fundo, vamos responder a isto? Porque cada escola, no fundo, está a encontrar soluções à sua medida ou outras não estão a fazer nada. E, portanto, isto é uma situação que, de facto, exigia que houvesse orientações claras de como é que as escolas devem fazer para que, no fundo, isto não fique ad hoc e, sobretudo, o que se vê é que as escolas privadas têm o problema resolvido. Mesmo nesta questão de retirar a temperatura à entrada das escolas, já se organizaram, já têm os termos de aceitação, já têm tudo orientado. Nas escolas públicas, para variar, anda tudo ao Deus dará e, portanto, andamos todos a reboque e agora as associações de pais estão a ser confrontadas com estes problemas e como é que, no fundo, as escolas vão funcionar. E é de lamentar, basicamente, é isto. Zé Carmo, relativamente a essa parte dos meios tecnológicos, da internet, que será provavelmente um plano B caso o plano A do governo corra mal no arranque deste... Mas qual é o plano A? É que tudo corra bem. É as aulas presenciais. Não, mas que tudo corra bem, porque é completamente irrealista pensar, aliás, até atendendo à evolução dos casos. Então, quando estamos na expectativa de que haverá uma segunda vaga, quando o próprio governo faz com 15 dias de antecipação a declaração de um estado de calamidade que ainda vai acontecer. Então, o plano B não devia ser o plano A?
ou os dois conciliados. É o que eu estou a dizer, o plano B tinha que já estar no plano A, portanto, já deveria estar completamente claro e estabelecido e as escolas dotadas dos meios necessários para que os alunos, que inevitavelmente vai sempre haver alguns, que vão ficar em casa, tenham condições para continuar a acompanhar as aulas. O que se sabe até então, e falo pelo Novo Canal, à qual fizemos uma reportagem esta tarde com o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, no que diz respeito aos meios tecnológicos e internet, serão as autarquias as responsáveis por isso. Concordas, por isso? Não concordas? Não, claro que não concordo, é óbvio que não concordo. Primeiro porque isto não é responsabilidade das autarquias. Depois, porque tenho dúvidas... Basicamente irão ter que desviar dinheiro de outras áreas que não Claro, tenham... mas mesmo desviando dinheiro de outras áreas, tenho dúvidas. A autarquia de Penafiel, felizmente, tem essa condição, mas tenho dúvidas que haja muitas autarquias que consigam, de facto, cumprir ou executar esse plano. E depois, isto vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, que é, repara, há várias situações, e posso enumerar diversas, em que as autarquias não intervêm nas escolas que estão a necessitar de concertos profundos, seja nos pavilhões, seja nas casas de banho, seja nas próprias salas de aulas, em que efetivamente, devido também a mais um problema burocrático e, acima de tudo, a quererem transferir a responsabilidade para as autarquias, mas sem as dotarem dos respectivos meios para fazerem a execução desses objetivos, no fundo, nem as casas de banho muitas vezes são concertadas e os alunos não têm condições dignas de ir aos lavabos das escolas. E agora, numa questão que é estrutural e que vai ser transversal a todas as escolas, porque vai ser transversal a todas as escolas, então tem que ser as autarquias a ir desencantar estes 400 milhões de euros que no fundo o Governo veio prometer, mais uma promessa, que o Governo veio prometer, que iria transferir para as escolas, e tem que ser as próprias autarquias a desencantar como é que vão fazer isto para dar resposta à necessidade das suas populações. Ora, isto, mais uma vez digo, acaba por ser cada um por si e Deus por todos. E, portanto, do ponto de vista de uma política que devia ser estrutural do Ministério da Educação, combinada até com a saúde e com a segurança social, mais uma vez aquilo que se vê é o Governo descarta-se, lava as suas mãos e agora as autarquias e as escolas e as associações de pais e os alunos que se desenrasquem da maneira que conseguirem. Muito bem, José Carmo, e para terminar este programa, os apoios à retoma. Quer dizer, aqui é fácil, porque a nota é muito breve, porque de facto estes apoios de retoma têm muito pouco. E portanto, mais uma vez, e aqui só esta nota, que o que acaba por acontecer, e se nós observarmos, é que os apoios que estão e que foram desenhados, estão desenhados não como uma lógica de reduzir a carga fiscal ou de incentivar o aumento de produção ou de incentivar a contratação de pessoas para as empresas que no fundo, nomeadamente aquelas que conseguem continuar a trabalhar, aquelas que conseguem ter um pipeline de pedidos que lhes permita, de facto, planear a produção e trabalhar e executar com qualidade. Não. Estes incentivos estão feitos para mandar pessoas para casa, portanto, manter as pessoas em casa e, no fundo, para apoiar aquelas que vão ficar sem emprego. Ora, o apoio às pessoas, o melhor apoio que se pode dar às pessoas que vão para o desemprego é criar condições para que elas voltem a ser empregadas. Não é criar condições para que elas fiquem em casa, porque, no fundo, isto é um problema que depois apenas se vai arrastar. Eu vou dar um exemplo. O incentivo à retoma, no fundo, prevê um apoio de 50%, no fundo é o novo layoff, não é? Prevê um apoio de 50% para quem fique 50% do tempo em casa. Ora, eu se tenho um restaurante ou um hotel, eu não consigo, isto no caso das empresas que tiveram 40% de quebra de faturação, quer dizer, como é que eu tenho o hotel aberto e 50%, das do tempo em casa? A pessoa ou do tempo da pessoa em casa? Vamos pensar no caso de uma recepção. Uma recepção de um hotel que funcione 24 horas por dia exige, de acordo com a legislação atual, de 8 horas por dia, no mínimo 3 pessoas. Ora, se eu quero manter 50% do tempo em casa, como é que eu vou fazer? Vou fechar o hotel durante 8 horas do dia?
ou vou ter o Ou hotel outra sem pessoa- recepção ou outra durante pessoa 8 horas dia, trabalha ou as vou horas pagar todas. horas extras às outras, mas que também tem um limite legal, porque eu não posso Claro. também, no fundo, explorar as pessoas dessa forma. Portanto, quer dizer, estes incentivos à retoma, isto não são incentivos à retoma, isto são, no fundo, subsídios que estamos a dar. Uma forma de Incentivos e amenizar. apoio é outra coisa, não é isto. Isto, no fundo, é um subsídio e é um apoio, no fundo, à desgraça. Agora, o que é preciso é apoios à retoma, apoios que efetivamente diminuam a carga fiscal das empresas, aumentem a produtividade das empresas, permitem que as empresas voltem a trabalhar, permitam que as empresas voltem a contratar, e é assim que se faz a retoma da economia. Não é a financiar, porque estes são os apoios que a esquerda gosta. São os subsídios, são os RSIs, são os apoios que permitem às pessoas ficarem em casa sem fazer nada. E nivelarmos a economia por baixo. O que é preciso é nivelá-la por cima. Nós temos é que aumentar a produtividade, criar emprego, criar oportunidades e, no fundo, fazer a retoma da economia portuguesa. Muito bem, José Carmo, e damos como terminado mais um Obrigado. Cortar a Direito desta semana. Eu, em nome do Novo Canal e certamente do Paulo Lopes, queremos parabenizar-te pela tua eleição a vice-presidente do CDS da Póvoa de Varzim. Não, da Distrital do Da Porto, neste Distrital do caso. Porto. Pronto, sim, mas são questões de política local mas agradeço, obrigado. Muito bem, e foi mais um Cortar a Direito aqui no Novo Canal. Tenha uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.